Então, ó, a partir de agora a gente está gravando. Esse é o estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse aqui é o grupo de estudo das obras doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis. Então, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, pelo nosso estudo que fica gravado lá no YouTube, sejam bem-vindos. Quem quiser acompanhar o estudo desde o início, na nossa página do YouTube, do Recanto Espírita Sol de Assis, tem todos os estudos que ficaram para trás desde o início. Então, quem quiser acompanhar, seja bem-vindo. E quem quiser acompanhar presencialmente, aqui a gente grava o estudo toda terça-feira, às 19 horas a gente começa. Então, quem quiser participar, pode entrar em contato lá no Instagram, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail, tem o nosso link para a ficha de inscrição, tá? Bom, então, quem está aqui, grupo lindo, que me ajuda a construir esse estudo maravilhoso. Gente, não é por nada, não. Mas tem estudos maravilhosos de Paulo Estevão. Maravilhosos. Gente muito mais preparada do que essa facilitadora que vos falam. Mas eu não vi nenhum deles ler o livro inteiro como a gente está lendo. Então, quando terminar esse estudo aqui, a gente vai ler o livro todinho, juntinhos, comentando, frase por frase. Olha que maravilha. Estou fazendo propaganda do estudo hoje, né? Divulgação. Estou fazendo, mas é verdade, é o que eu penso, né? É maravilhoso, a gente vai ler tudo. Vamos lá. Aqui não. Vamos voltar um pouquinho. Semana passada, nós terminamos de ver Gamaliel visitando a Casa do Caminho, se encontrou ali com um companheiro antigo da sociedade deles, né, de Jerusalém, ali da sociedade judaica, né, deles, que Gamaliel conhecia, encontrou ele ali sendo amparado na Casa do Caminho, deserdado da família, tomado pela lepra, né, na época, hoje hanseníase, ficou muito comovido, ficou muito mexido, e no final ele se despediu, né, depois de visitar a Casa do Caminho, depois de receber das mãos de Simão Pedro anotações de Levi, que ele levou com ele, falou que ia estudar esse Jesus, que tanto eles falavam ali. Então, no finalzinho, ele estava se despedindo, estava elogiando o trabalho de acolhimento, trabalho que não existia na época, né? Um trabalho de acolhimento social. Isso não existia, isso foi inaugurado pelos Homens do Caminho. E deixou ali para eles uma sugestão de que eles não se afastassem das práticas, né, da religião dele, dos judeus, e que eles não abandonassem o templo. Então, deixou ali porque ele sabia que a perseguição ia iniciar, mas que se eles conseguissem manter pelo menos essas duas práticas, pode ser que eles tivessem ali um alívio nessas perseguições. Bom, então, 2 dias passados dessa visita de Gamaliel à Casa do Caminho, começa efetivamente a perseguição de Saulo. Ele entra, né, na Casa do Caminho, e foi esse trechinho que a gente leu aqui, ó. Foi pela manhã de um dia muito claro. Não tá dando para ver. Alguma coisa, Rabino, cercado de alguns companheiros e soldados, bateu à porta da casa humilde, fazendo grandes alardes dos fins de sua visita insidiosa. Simão Pedro, em pessoa, foi atendê-lo com grande serenidade nos olhos. Indisfarçável pavor estabeleceu-se entre os mais tímidos, porquanto 2 jovens que acompanhavam o apóstolo se incumbiram de correr ao interior e espalhar a notícia. És tu, Simão Pedro, antigo pescador de Cafarnaum? Perguntou Saulo
com certa insolência, né? Então, ele já chegou ali ao nosso linguajar comum aqui, chutando a porta. Deixa eu ver se entrou. Tá. Eu mesmo, respondeu com firmeza. Estás preso, disse o chefe da expedição num gesto de triunfo. E, mandando que 2 dos companheiros se adiantassem, ordenou fosse o apóstolo algemado incontinente. De imediato, quer dizer, né? Pedro não opôs a mínima resistência. Impressionado com o temperamento pacífico que os continuadores do Nazareno testemunhavam sempre, Saulo objetou com escárnio. O mestre do caminho deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia. Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos, cuja faculdade de reação parecem mortas. Então, até semana passada, nós lemos até aqui. Hoje, então, a gente começa aqui. Alguém pode ler o primeiro trechinho para mim, por favor? Que eu não estou conseguindo. Recebendo em cheio então da injúria, o ex-pescador respondeu serenamente. Obrigada, Betinho. Então, recebendo, né, Pedro respondeu: enganai-vos, quando assim julgais. O discípulo do evangelho é apenas inimigo do mal, e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo julgo com Jesus é suave. O jovem tarsense, Saulo, né, detentor de tão alto poderio, não dissimulou o mal-estar que a resposta lhe causava e, apontando o continuador de Jesus, disse a um dos seus homens da escolta: Jonas, toma conta dele. Vou fazer uma pausa aqui para fazer já um comentário que vocês fiquem à vontade para comentar depois, porque é polêmico, mas eu acho muito importante trazer isso. Eu costumo falar que muitos cristãos e espíritas não conseguiram ainda compreender o amor do Cristo, né? Já comentei isso aqui algumas vezes, né? Que eu já vi e vejo até hoje pessoas flexibilizando esse amor, principalmente em relação aos inimigos, né? Não vou falar sobre isso mais, porque eu já falei bastante sobre isso. Mas eu vou falar uma outra questão. A gente está vendo aqui, a gente viu e a gente vê em vários romances, principalmente de Emmanuel, que trazem para a gente essas experiências desses cristãos que iniciaram essa divulgação da Boa Nova do Cristo, né? Que logo em seguida a crucificação passaram a divulgar a Boa Nova do Cristo. Tantos outros que a gente conhece, né? Através da doutrina espírita. E a gente gosta de citar muito quem conhece Boa Nova, Joana de Cusa, né? Se entregando com fé. E tantos outros, né? Maria Madalena se entregando com fé, todos os discípulos vão se entregar com fé, se mantendo calados, né? Apanhando e orando, elevando seus louvores a Deus. E a gente acha isso tudo muito bonito, né? Quem não acha essa fé, essa entrega, né? Esse exemplo bonito. Só que a gente não conseguiu trazer isso ainda para as nossas vidas, porque isso a gente também flexibiliza, ainda hoje. Quando a gente fala que a gente, olha, não vou deixar, eu não vou deixar fulano falar assim comigo. Ah, não, eu não vou deixar me fazer de boba. Ah, não, eu não vou deixar isso, não vou deixar aquilo. Eu já ouvi assim, porque ser cristão não é ser bobo, porque ser espírita não é baixar a cabeça para tudo. Eu sei que isso é polêmico, mas, mais uma vez, a gente adora e sabe de qual a resposta
de quem é o nosso modelo e guia, né? Da questão lá 625, se eu não me engano. Eu sou muito boa de gravar números de questão do Livro dos Espíritos, não. Mas eu acho que é a 625, né? Quem é o nosso modelo? A André está fazendo que é assim. Quem é o nosso modelo? Nananana. Jesus, o espírito mais puro que apareceu. E aí eu pergunto para vocês: vocês viram na trajetória do Cristo, e vocês viram no exemplo desses cristãos aqui que a gente está vendo, revidar alguma agressão com agressão? É aí que a gente tem que chegar. Então, sim, quando a gente tem que se exercitar. Ah, Elaine, mas isso para a gente hoje é impossível. Tudo bem, concordo. Para mim, impossível. Sei nem qual é o superlativo de impossível, mas bota aí, é o superlativo de impossível. Mas uma coisa é a gente entender que a gente está numa trajetória que a gente ainda não consegue. Outra coisa é a gente flexibilizar um comportamento que a gente vai ter que alcançar, porque a gente vai ter que chegar no que o Cristo é, porque ele é o nosso modelo, e modelo é aquilo que molda, né? Que segue. Outra coisa é a gente saber que vai ter que chegar lá e deixar de falar, mas eu também não sou boba. Ah, mas também não vai me fazer de boba. Ah, também tá tirando comigo. Ah, também não sei o quê, entendeu? Porque quando a gente coloca essa vírgula nessa frase, a gente está impedindo o nosso crescimento. Então, uma coisa é a gente falar, não consigo ainda. Sei que erro quando eu revido, né? Outra coisa é a gente falar, não, mas não é bem assim. Jesus é Jesus, né? Pedro é Pedro. Francisco é Francisco. Chico é Chico. Madre Teresa é Madre Teresa, né? Que recebeu um cuspe na mão, falou: meu filho, tem umas molinhas para minhas Irmã crianças. Dulce. Irmã Dulce, desculpa, irmã Dulce. Meu filho, tem umas molinhas para as minhas crianças. Aí, comerciante, rico, sei lá, cada versão tem uma coisa. Cuspiu na mão dela. Aí ela, obrigada, meu filho, esse aqui é para mim, agora me dá para as minhas crianças. Né? Chico, por exemplo, vocês conhecem alguma história do Chico revidando uma ofensa? Agora eu vou inverter a pergunta. Vocês conhecem alguma história que Chico foi ofendido? Tem várias, né? Fala, Ana, pode falar, meu amor. Pois é. Mas aí você está falando, e eu estou aqui pensando, né? Por que será que nós ainda não conseguimos? Por que será? Por que que tantos, os apóstolos aqui, você fez uma pergunta muito legal, se a gente já até aqui onde lemos, ou quem já leu até mais para frente do livro, vimos algum desses apóstolos, né, revidar tantas ofensas? O Chico. E por que será que a gente, com esse conhecimento, não consegue? Então, sabe por quê? Porque nós ainda sempre nos colocando no lugar da vítima, espírita ou não espírita, com mais tempo de estudo ou não, a gente sempre se coloca no lugar da vítima. É fulano que faz isso, é fulano que está fazendo isso. A gente não acha que nós temos a nossa falta ali. Em vez da gente ficar sempre achando, mas a Elane, que hoje ela está impossível. Nossa, fulano hoje, ó, mas o André hoje, mas está chato. O cara não sei o quê, dormiu com dor de cabeça, não sei o quê. A gente está sempre falando isso. Mas por que será? Por que que a gente, ao invés de achar que a Elane hoje, né, dormiu de mau jeito e acordou, teu formiga na cama do André, ao invés disso, por que que a gente não se pergunta por que que eu ainda estou reagindo? O que que acontece comigo que eu ainda reajo a isso? Por que que essa coisa? Por quê? Então, nós temos que fazer essa pergunta. Se eu conheço, né, se eu estudo, eu conheço o Evangelho, eu conheço os ensinamentos, e por que que essas coisas, por que que eu me incomodo? Por que que eu revido? A pessoa fala mal comigo, a pessoa fala uma coisa e eu revido. Então, eu tenho que me perguntar para mim, né, Elane? Fazer uma pergunta e perguntar o que é que está dentro de mim que ainda me incomoda tanto que eu tenho que revidar. Porque Deus, a mim, Jesus, ele recebeu tanta ofensa
e ele não fez nada, ele não fez nada para receber tanto, e ele não revidou nenhuma, e nós, culpados, só Deus sabe, né, das nossas histórias anteriores, por que que nós nos colocamos nesses lugares? Então, aí cabe a reflexão, de nesses momentos de revidar, quando alguém nos ofende, a gente perguntar por quê? Por que que eu tenho que responder? Por que que isso me ofende? Aí, quem sabe, quando a gente silencia, né, a nossa alma, silencia a nossa mente, a gente, quem sabe, acha alguns migalhas, alguns pedacinhos, e aí a gente vai botando junto. Quem sabe a gente não acha ali a ponta, né? Justamente, Ana, exatamente. É essa pergunta que a gente tem que se fazer sempre, porque para mim, né? Para mim, na origem da minha impaciência com o outro, no meu revide, tem muita vaidade, tem muito eu me colocar num lugar onde eu não posso ser agredida, onde eu não posso ser ofendida, né? Muito bom. Bri, quer falar? Pode falar, meu amor. Obrigado, Ana. Quero. Então, eu acho que é uma mistura de ego, vaidade, das nossas más tendências também, que nós humanos ainda temos, né, em busca da evolução. E eu acho que é mais pelo ego. Como é que eu não vou revidar um maltrato de uma pessoa, sabe? Fica aquela coisa ali, não vou deixar barato, não. Vou ter que responder à altura, porque eu não vou deixar ficar assim. Como é que eu fico diante disso, entende? Como é que fica o meu, vamos dizer assim, não é porque eu não estou achando uma palavra. Como é que vai ficar o meu respeito perante o outro, né? Então, assim, como é que vai ficar isso? Então, eu acho que é mais pelo ego e ainda pela nossa vaidade de estar sempre à altura do que o outro passa para a gente. Eu acho que é mais ou menos isso, pelo menos na minha cabeça. E a má tendência que a gente tem de estar sempre querendo revidar, querendo ofender o outro, querendo se igualar ao outro, também tem muito disso. A gente querer se igualar isso, e eu acho que isso é uma constante evolução. Sempre que eu erro, eu fico, ai, Jesus, mas eu não sou Jesus. Ai, meu Deus, me ajuda, Jesus. Sabe? Porque eu sei que eu não sou ele, estou muito longe, assim, de estar próximo de Jesus, né, do que ele foi, mas é só a gente realmente tentar se calar. Eu acho que se a gente se cala, acho que é a melhor coisa. Se cala e sai de perto. Eu estou exercitando muito isso. Cala e sai de perto, né? Aí eu fico, guardo para mim, depois fico remoendo, mas eu acho que é melhor. Porque no dia seguinte eu tô melhor com aquela pessoa, ou eu também não tô bem tanto com aquela pessoa, mas pelo menos eu não revidei. Então, assim, a parte grosseira não saiu da minha parte, enfim. É tudo um exercício realmente, mas é muito, muito, muito difícil. Muito bom, Pri. Mas olha, eu vou falar uma coisa. A gente, só da gente se incomodar quando a gente revida, isso já é um bom sinal. Porque tem gente que não se incomoda e ainda acha que deveria ter revidado mais, né? Então, quando a gente se incomoda no dia seguinte ou momentos depois, já é um passinho que a gente está lá em cima, né? Mas olha, é difícil mesmo, né? A gente não está nesse grau ainda de evolução, a gente é muito egocêntrico, muito orgulhoso, muito vaidoso. Mas o que eu queria deixar aqui de reflexão para a gente é, mais uma vez, é isso. Não flexibilizar que um dia a gente vai precisar chegar lá sim, e que sim, Jesus nos ensinou a calar diante da ofensa. Flexibilizar isso é que está errado. Não está errado a gente ainda não conseguir, mas flexibilizar esse exemplo que Jesus deu, e eu vejo isso demais, demais, de muitos cristãos dentro da doutrina espírita e fora da doutrina espírita também, tá? Então, essa era a reflexão que eu queria trazer para a gente. André, quer falar, meu amor, alguma coisa? Não, eu vejo com mais naturalidade, sabe? Sim, Porque a gente aprende na doutrina espírita, né, que somos criados simples e ignorantes e vamos galgando vários estágios do reino mineral, vegetal, animal, até o hominal, né? E, consequentemente, quando a gente chega no reino hominal, que a gente está atualmente, a gente traz como herança uma carga daquilo que a gente aprendeu no passado, né? Muito relacionado à sobrevivência, né? É, por exemplo, para o animal,
é muito importante essa questão do território, de se proteger, etc. Então, isso está muito forte ainda em nós. Tanto é que quando alguém nos ofende, a parte do cérebro que nos é ativada é a parte mais primitiva, é justamente a parte mais antiga, aquela parte de ação, né, de luta ou fuga. Então, quando eu estou ofendendo o outro, enfim, ou melhor, esse exemplo que você citou, é esse mecanismo do cérebro, né? De eu tô me sentindo ameaçado, seja no, pode chamar do que quiser, meu orgulho, minha vaidade, meu ego, como disse aqui a Priscila, né? E eu tenho que retrucar, né? Eu tô me sentindo ameaçado, é como um animal acuado, né? E aos poucos a gente vai entendendo, é a nossa fase atual, na minha opinião, que essas questões são do passado. Foi importante para nós no passado, quando a gente estagiava no reino animal. Mas a gente chega num ponto que não é mais necessário esse territorialismo, essa disputa entre si. A gente começa a entender que a gente não está aqui para um ser melhor que o outro, né? Não é uma competição, enfim, aos poucos. E aos poucos a gente vai transmutando essas questões. Como você disse, já é uma coisa boa depois de cometer esse equívoco, já sentir esse peso, já é uma coisa boa. Vai chegar um momento que durante é, o ato, né, do equívoco, a gente vai perceber. Já no futuro vai chegar um ponto que antes mesmo da gente reagir, daquela. Porque é muito primitivo ainda, né? Por causa que o animal, quando está em perigo, ou nós mesmos, nós temos que ter uma ação rápida. A gente não pode ficar raciocinando, aquilo. É o mesmo instinto do fogo, por exemplo. Por que a gente tira a mão do fogo antes de pensar, né? Ou se tem um animal, um cachorro nos mordendo, a gente não vai pensar, nossa, o cachorro vai raciocinar. É algo muito primitivo ainda pra gente, por isso que é muito rápido. Mas vai chegar um ponto que a gente vai conseguir controlar, vai conseguir suplantar, né? Mas eu vejo também que a gente também precisa ter muito auto-amor, né? Aqui a gente não tá pra se chicotear, né? A gente tá cada um. é, na sua luta pessoal, né? Mas acima de tudo, a gente precisa nos acolhermos, né? A minha opinião. Acima de tudo, reconhecer que a gente erra, mas nem por isso se transformar numa penitência, né? Vamos tentando, a gente vai cair muitas vezes, a gente vai responder muitas vezes ainda, né? O importante é sempre tentando devagarinho, né? Sem a pretensão de virar santo de um dia para o outro, por causa que aí já vira um martírio mesmo, aí já fica Uhum. muito negativa a reforma íntima. E até é perigoso cair numa criação de uma máscara, né? E aos poucos ir transmutando essas questões, né? A Ana disse muito bem, começar a analisar, porque a gente se conhece muito através da relação com o próximo. Então, por que que o outro me fez sentir assim? Tá, eu tô sentindo raiva. O que que o outro me disse? O que que isso ativou em mim? Por que que será que, por exemplo, a pessoa fala uma piadinha, eu acho engraçado, outras eu acho que fico ofendido. Por que ela me ofende? E começar a analisar, né? É um autoconhecimento mais profundo, né? Não basta falar, eu sou orgulhoso, vaidoso, mas não, é interpretar que pontos que isso me afeta. É muito mais, uma nuance muito mais profunda e começar a entender, né? E puxar a responsabilidade para si, como disse bem a Ana, né? Isso, É, a gente não pode falar, porque o outro me tirou a paz, o outro me tirou a paciência. Mas nos exatamente. perguntar, ao invés de apontar o dedo, "Co- por que eu perdi a paciência? O que que o outro me fez, né, que despertou em mim essa perda de paciência? Só para citar um exemplo, né? E assim a gente vai caminhando, né? E cada vez mais a gente vai respeitando o próximo, a gente vai parar de lutar contra o mundo. Na minha opinião, um grande ensinamento do livro Paulo Estevão é esse, né? Na primeira fase é um Saulo que está lutando externamente. Basicamente, ele pega seus conflitos internos e exterioriza. Ele vai perseguir. Essa perseguição é um reflexo do que está acontecendo dentro dele, né? É uma consciência que está em conflito consigo mesmo. Já numa segunda fase, depois do deserto, depois do encontro, enfim, né? A gente vai ver que é um Paulo que já está em luta consigo mesmo, não mais com o próximo, não com Guerra. o exterior, né? Hum, Então, ele vai falar, o bom combate, vai falar o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, não faço, né? Então, a gente vai ver que é um Paulo mais maduro. E essa, na minha opinião, é a grande curva evolutiva do espírito. Quando a gente para de lutar contra o exterior, lutando contra as pessoas, as circunstâncias, e começa a entender que a questão é interna, né? Eu acho que foi demais. hum. O Não, tá pessoal até colocou, ótimo. Olha gente. só, eu só queria, concordo com tudo que você falou, só queria pontuar a seguinte questão.
Nós de fato, né, concordo com você quando você fala que a gente traz um pouco disso, dessa reação, porque nós somos muito mais reativos ainda da nossa experiência animal, né? Eu concordo plenamente com você quando você fala isso. Mas eu acho também que a gente precisa pensar que o que faz a diferença, né? O que nos difere hoje, a nossa principal característica em evolução para nos distinguir de quando a gente, de tudo isso que a gente traz, né? De toda essa carga que a gente traz do reino animal, é a nossa razão se sobrepondo ao espírito, né? Porque hoje a gente ainda tem muito de instinto, que é justamente esse comportamento reativo, mais reativo do que racional, né? Mas a gente já tem capacidade de racionalizar. Então, por mais que a gente seja mais reativo, a gente já tem capacidade de racionalizar. E aí foi como você falou, a gente vai reagir, mas a gente agora vai pensar, né? Foi o que eu brinquei com a Pri, pelo menos a gente já está se condoendo de ter reagido. Isso já é uma racionalização, né? Concorda, André? Então, esse Com processo certeza. é natural, sim, mas essa parte de pensar sobre isso que você está falando, que a Ana falou, que é do autoconhecimento, anda juntinho ali com essa coisa de ser natural, né? Porque a única coisa que eu tenho receio é de falar que é natural, dando a entender que vai acontecer sem o nosso esforço. Não é assim, né? Depende do nosso esforço. É com amor, é gradativo, é um autoconhecimento amoroso, né? Sem culpa, consciente da nossa condição como espírito, mas precisa se esforçar para que o racional se sobreponha ao instinto. Isso faz parte da nossa evolução. Não é isso, amigo? Não, concordo. Eu não sei se só o racional, né? Porque só o campo da razão, a razão pela razão, a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Mas transformar essa razão, o que já sabe, em comportamento, né? Que aí já é um passo, na minha opinião, mais difícil, porque o conhecer só, é É, saber o caminho do auxílio, né? Conhecer, meditar, sentir, viver, sentir né? e O viver. conhecer por conhecer, acho que é o mais simples da fase, né? Mas aí depois transformar esse conhecimento num Prática. comportamento, em sabedoria, né? Porque tem um grande abismo entre sabedoria e conhecimento, né? Aí já é esse progresso que a gente faz quando fecha aqui o computador, não é mais aqui, não é com a Elaine, não é mais no Zoom, não é no Google Meet, cada um com a sua consciência, né? Enfim. E Isso aí. esses conflitos nada mais são do que isso. A gente tem o conhecimento e a gente tá fazendo tá discordando do nosso próprio conhecimento, daquilo que a nossa consciência já está desperta, né? Então é natural que a gente sinta, Exatamente. nossa, para pessoas que às vezes não têm não estão ainda muito despertas, pode ser que não sinta isso. Tal como daqui 1000 anos a gente fala, nossa, em 2023 eu fazia tal coisa, nem percebia que era um erro, né? Eu passava uma pessoa caída no chão na calçada, um morador de rua, e aquilo nem me conduía. Nossa, olha só, eu era cego, eu não conseguia enxergar nem o meu próximo. Nossa, eu fazia tal coisa. Assim, coisas que hoje para nós são banalizadas, enfim, assim como há pouco tempo atrás nós fazemos coisas que hoje em dia já gera esse escândalo. O escândalo, na minha Exatamente. opinião, é uma coisa boa para nós, sabe? Porque é um choque para a gente entre aquilo que a gente já sabe e aquele nosso comportamento, né? Então, assim a gente vai Exatamente. nos aperfeiçoando, né? Muito bom. Valeu, amiguinho. Olha, sabia que ia dar comentário. Ó, o chat está cheio. Deixa eu tentar ler aqui. Ó. A Juliette colocou assim: ó, somos apenas humanos em processo de evolução. Ter esta consciência é meio caminho andado. Encher a boca de alguém também ajuda. Ah, encher a boca de água também ajuda. Ó, o Ricardo colocou: alma corajosa não é aquela que se dispõe a revidar golpe recebido, e sim aquela que sabe desculpar e esquecer. Muito bom, Emmanuel. A Eliane colocou assim: ó, porque somos espíritos imperfeitos, estamos nessa escola aprendendo, adquirindo experiências, que possamos nos esforçar a compreender que o caminho é a nossa transformação moral. É difícil? É uma pergunta, acho que eu estou lendo com a entonação errada. Porque somos espíritos imperfeitos, estamos nessa escola aprendendo, adquirindo experiências.
que possamos nos esforçar para compreender que o caminho é a nossa transformação moral. É difícil? Sim. Ah, tá. Sim, é difícil, mas é possível. Que Jesus nos fortaleça para que possamos seguir os seus passos. Que assim seja, Eliane. A Bia saiu já. A Ju colocou isso, André. Nossos instintos primitivos ainda são muito fortes. São muito fortes em nós, mas é natural. É a parte da arca, onde estão os animais. Ih, deu Não, uma não, mas é aprofundada porque aqui. tem essa interpretação da Arca de Noé, Ah, como a arca somos nós, né? E os animais que habitam a arca é essa parte mais animalizada. É isso que a Juliette está citando, né? aham, Bem legal, muito né? bom. Quando pisam no nosso calo, viramos uma fera imediatamente. Eu Nosso falo por mim, olhar né? sobre Não as sei, não sei coisas. vocês. Eu também, uai. Nos agridem irão se modificando aos poucos, sem pressa, com muita paciência e tolerância conosco. E nos conhecer sempre com muita tranquilidade. Ó, o Ricardo colocou aqui uma frase de Paulo aos Gálatas. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por nós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Essa colocação tem uma profundidade que cabe um miudinho aí de 2 meses nessa fala que o Ricardo colocou aqui de Paulo. Muito boa. Paola chegou. Boa noite, querida. Então tá, vamos lá então prosseguir. Muito bom. O Mário Brito, o Amado também chegou, está aí, boa noite. Amado, faz uma colocação para gente sobre isso. Não sei se você pegou desde o início. Boa noite, pessoal. Não peguei desde o início, não peguei, mas eu vejo que fala sobre revidar, não é? Porque nessa passagem aqui eu vejo que aqueles que faziam parte da Casa do Caminho, né, não oferecem nenhuma resistência, não é? Ao ser confrontado aí com o Saulo, né? Mas é isso que André disse mesmo, né? Nós estamos vivendo hoje uma fase, né? Onde onde tem aquela história do velho índio que diz que tem dois lobos dentro de nós, né? Um brigando com o outro, né? É um bom e um mal, né? Então a gente está vivendo essa fase, né? Então uma hora a gente está lá com o lobo mau, outra hora o lobo é o bom e a gente está lutando para que o lobo bom vença, não é? Mas ainda estamos nessa fase de transição onde em determinadas situações o lobo mau vem e se sobressai, né? É isso que está acontecendo, né? Conosco ainda, né? Muito. Aí nessa história do lobo, Amado, na história diz que cada um se sobressai no momento, né? Eu não sei se é na mesma história que diz que vence aquele que a gente alimenta mais, né? O que a gente não alimenta não tem forças, né? Para sobressair, para sobreviver. Isso mesmo, né? O que nós alimentamos mais é o que vai vencer, né? Mas só que a partir de agora a gente vai alimentar mais o bom, não é? E Vai. aí o mal vai diminuindo, vai perdendo força, não é? E é isso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo o caminho de volta, né? Nós Sim, estamos agora percorrendo o caminho de volta à luz, né? De volta ao bem, né? É isso que nós de estamos onde fazendo. viemos. Muito bom. Ó, o André colocou aqui, nós ainda somos educados a revidar. Minha mãe sempre me ensinou que se eu apanhasse na escola, eu tinha que revidar. André, você me lembrou uma situação que meu netinho hoje, gente, está fazendo 2 aninhos, ó, hoje é aniversário do meu netinho. E você me lembrou, faz poucas semanas que criança na creche, né, vira e mexe, vem com uma mordida, né, vem com um roxinho, com o amigo, deu uma mordida, enfim. E aí eu, brincando com a minha filha, né, a gente falou assim, mas certamente ele deve ter mordido, que a tia, quando me entregou ele da escola, falou assim, olha, vó, tá com uma mordidinha na mão, mas foi um leve trás, tá? O que ela quis dizer? Ele levou a mordida, mas também mordeu. Enfim,
Aí eu cheguei em casa, aí falei pra minha filha, né? Ela falou assim, ai, meu Deus do céu, não sei o que é pior, ter um filho que bate ou ter um filho que apanha. Aí eu falei assim, ai, minha filha, ter um filho que bate, eu acho que com certeza é pior. Vamos Então, ensinar. mas é isso que eu falei, né? A própria sociedade tem que colocar isso também na pauta, que a própria sociedade até hoje, mesmo a sociedade cristã como a nossa, ainda pauta no não levar desaforo para casa, devolver na Exatamente. mesma moeda. Então, quer dizer, mesmo no meio espírita, esse conhecimento do dar a outra face é muito um pouco distante, né? Minha mãe é espírita, por exemplo, e eu aprendi desde sempre, não, ter que revidar para ganhar respeito, enfim, né? Então é muito curioso essa questão também. A gente, Exatamente. se a gente não revida, é tido como fraco, né? A própria sociedade, enfim. Exatamente. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui. O não revide está sendo considerado como fraqueza, né? Como humilhação, né? É isso que Saulo está falando aqui. E muitas outras coisas que a gente precisa pensar ainda, né? Isso precisa mudar muito ainda na nossa sociedade. A gente ensina aos nossos filhos meninos que tem que namorar, né? Ah, tá muito cedo para casar, tem que namorar, tem que conhecer, sei o quê. Aí quando ele vira esposo, né, das nossas filhas, outras, né? Aí a gente quer um marido fiel, a gente quer um marido, né, companheiro, amigo, mas o menino lá né, foi ensinado que tem que ter experiência, tem que ter muita namorada, enfim. E assim são várias questões que a gente precisa pensar e mudar, né, na nossa sociedade, mas a gente está caminhando para lá. E eu acho que a grande questão também que precisa mudar é que a gente ainda ensina para competição, né? A gente Isso, ensina como se o mundo fosse uma competição que a todo momento, da pré-escola, a gente é ensinado a um ser melhor que o outro, a ser aqui é muito comparação, né? Rede social, tô me comparando com o outro, eu quero ser melhor que o outro, quero tirar mais nota que o outro, quero ganhar mais que o outro, assim. E a gente não tá aqui para competir, não é uma corrida contra o outro, né? Isso que a gente ainda tá longe de vivenciar, eu acho, né? Eu falo por mim, pelo menos. sim. Muitas coisas a gente precisa pensar para mudar, né? Bom, vamos lá então. Ó, vou pedir um favor para vocês. Eu tô sem meu relógio aqui, sem relógio nenhum, para vocês me avisarem. 7h43. Ah, então tá. 40, Quando der 8 horas, vocês me avisem, por favor, tá? tá bom. Então vamos lá. O jovem tarcense, detentor de tão alto poderio, não dissimulou o mal-estar que a resposta lhe causava, porque causa, né? Quem revida e não recebe o revide do outro como resposta, quando recebe a calma, a tranquilidade, isso deixa o outro desconfortável. Jonas toma conta dele e prendeu Saulo. E, acentuando ironicamente as palavras, dirigiu-se aos demais com um gesto de desprezo para o apóstolo algemado, que o contemplava sereno, embora surpreendido. Não discuta. Esse trecho aqui eu acho até engraçado, o que Saulo fala aqui, ó. Não discutamos com estes homens. Esta gente do caminho está sempre cheia de raciocínios absurdos. É preciso não perder tempo com a cegueira da ignorância. Vamos até lá dentro, prendamos os chefes, os sequazes, do carpinteiro que hão de ser perseguidos até o fim. Parece até que a gente está falando igual aqueles filmes quando aparece de bruxa, de não sei o que, fala assim, não olha, não olha, não escuta, senão vai te dominar, senão vai te enfeitiçar, não olha. É o canto da sereia, né? O canto da sereia. E eles estão só sendo pacíficos, só isso, mais nada. Resoluto, tomou a dianteira, penetrando ousadamente em busca dos apartamentos mais íntimos. De porta a porta, encontrava mendigos que o fitavam tomado de espanto e amargura. O quadro vivo, de tanta miséria abrigada, enchia-o de admiração, mas esforçava-se por não perder a enfibratura implacável, a dureza, né? Esforçava-se por não perder a fibratura implacável, de maneira a executar seus projetos nos menores detalhes. Ao lado da enfermaria de mais vastas proporções, encontrou o filho de Zebedeu,
que lhe ouvia a voz de prisão sem alterar a serenidade de fisionomia. Aqui ele está falando de Tiago, né? Que lhe ouviu a voz de prisão sem alterar a serenidade fisionômica. Sentindo as mãos... Minto, aqui ele está falando de João. Sentindo as mãos grosseiras do soldado que lhe aplicava as algemas, João ergueu os olhos ao alto e murmurou simplesmente: encomendo-me ao Cristo. O chefe da caravana olhou com profundo desprezo e exclamou altivamente para os companheiros: faltam 2 dos mais suspeitos. Procuremo-los. E referia-se a Filipe e Tiago, na qualidade dos discípulos direto do Messias Nazareno, porque eram esses que estavam ali com Simão Pedro, né? Filipe, Tiago e João. Mais alguns passos e o primeiro foi encontrado facilmente. Filipe deixou-se algemar sem um protesto. Suas filhas rodearam aflitas e chorosas. Coragem, filhas, disse ele sem temor. Acaso seríamos superiores a Jesus, que foi perseguido e crucificado pelos homens? Olha o que a Ana lembrou a gente, né, Ana? Ouves Clemente? Perguntou Saulo, irritado, a um dos amigos mais cotados. Não se percebe outra coisa a não ser referência ao estranho Nazareno. Clemente era o nome, tá? Clemente não é o estado de espírito, não. Era o nome do companheiro ali dele. Ouves, Clemente? A gente não escuta nenhuma reclamação. O primeiro falou em jugo do Cristo. O segundo encomendou-se ao Cristo. E este alude à superioridade do Cristo. Aonde iremos com essa loucura toda? Após desabafar a cólera em termos ásperos, rematava com um estribilho constante: havemos de ir até o fim. Seguros os 3 prisioneiros, faltava o filho de Alfeu. Agora, Tiago, né? Tiago menor. Faltava o filho de Alfeu. Alguém se lembrou de procurá-lo no tosco biombo que ocupava. Com efeito, lá o acharam, ajoelhado, tendo diante dos olhos um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés. Via-se-lhe a palidez marmórea nos rostos, estava branco, esbranquecido, tinha um sangue. Quando Saulo se aproximou, ríspido: que é isso? Há aqui alguém que cuida da lei? O irmão de Levi levantou os olhos transbordantes de sincero receio e explicou humilde: Senhor, jamais esqueci da lei de nossos pais. Meus avós ensinaram-me a receber de joelhos as luzes dos profetas santos. Gente, o que aconteceu aqui, né? E aqui a gente vai ver. Estou lendo aqui o chat. A Pri está dando parabéns. Obrigada, prima. Aqui a gente vai ver, mais um pouquinho adiante, uma postura psicológica, né, até, de Tiago, que ele vai levar isso muito tempo à frente, né? A gente vai ver isso mais um pouquinho adiante. O que ele fez? Quando ele percebeu que Saulo chegou ali para prender, ele correu para o quarto dele, né? Que nem era um quarto, era um biombinho, porque era uma casa muito humilde. Pegou os rolos, né? Os pergaminhos da antiga lei, né? Que eles tinham. E ajoelhou-se à moda, como eles faziam, e começou a
com medo de fato. Emmanuel está colocando aqui para a gente que ele de fato sentiu medo e se colocou nessa condição justamente na esperança de não ser preso. Enquanto os outros se entregavam já, né, com fé viva e verdadeira, esse irmão que a gente não deve julgar, né, André? A gente estava comentando sobre isso aqui, quando a gente estava, eu e o André comentando semana passada, retrasada, sobre essa passagem, dando uma revisada no nosso estudo. A gente não deve criticar, né, essa postura, mas a gente vai ver que ele tomou essa postura e isso depois criaram-se algumas desavenças, porque ele tentou fazer com que eles mantivessem alguns preceitos judaicos e isso criou ali uma situação entre eles. Mas vamos prosseguir aqui. Fala, André, pode falar. Não, mas temos também que ter cabeça o seguinte, que nessa época não existia uma divisão entre o que viria a se tornar o cristianismo e o judaísmo, né? Então, era natural, eles tinham ainda, todos eles eram judeus e tinham hábitos de judeus, né? Eles, enfim, faziam tudo, né? Agora, eu não sei se ele fez isso, como você disse, já na intenção, de propósito, para não ser preso, ou pode ser que ele de fato estava orando e chegaram na hora, não sei. Também não posso julgar se ele. Não, ele foi hipócrita, fez isso só para fingir que é devoto à lei, né? Porque a gente sabe que ele era bem, bem leal à lei de Moisés, não? E não é estranho, né, que todos fossem, porque todos eram judeus, né? Era. Não sei. Mas ele vai se tornar. O Thiago, a gente vai ver que é um papel importante, né? Vai fazer esse meio de campo entre o que viria a se tornar o cristianismo do judaísmo, né? A gente vai Sim, ver que no final, por mais que numa primeira lei identifique um pouco meio que com o pé atrás com relação ao comportamento dele, a gente vê que até o próprio Paulo não vai entender no começo, mas no final ele, quando faz as pazes com esse Tiago, vai entender que esse Tiago teve seu papel fundamental, a sua missão era fazer esse meio de campo, né? Enfim. sim, inclusive nas cartas de Paulo, né, algumas cartas, Paulo dá a entender a importância que ele reconhecia de Tiago. Para alguns historiadores, fora da doutrina espírita, né, Tiago era até considerado como o primeiro bispo de Jerusalém. Alguns Ele é, historiadores. ele é colocado como irmão do Senhor, né? Até eu penso, será que Tiago era irmão literalmente de Jesus, né? Mas não era era esse Tiago. Isso. Então, ele, de fato, isso que o André está falando. Então, essa leitura, vou passar, ó, a Ana quer falar e a Ju também quer falar, vou passar para vocês. De fato, né, o que o André falou, a gente não pode julgar. Mas, assim, para mim, nesse trecho aqui que a gente vai ler agora, para mim, parece que tanto ele tinha, de fato, a lei ainda muito viva no seu coração, como ele também fez isso porque ele ficou, de fato, com receio, né, de ser preso. Me parece, mas o que o André falou é perfeito. A gente não pode julgar assim, né, de cara, esse comportamento dele. Fala, Ana, pode falar, depois a Ju fala. Então, claro, nós não vamos julgar, né? E o André mesmo já falou, naquela época não havia essa divisão, nem eles tinham sequer a noção de que um dia isso ia acontecer. Mas, lá atrás, na leitura, quando o Saulo e os seus homens chegam, alguém corre lá nos fundos para avisar que o Saulo chegou, né? Então, isso significa que o Tiago sabia, sim. Lembra lá atrás, um trecho que diz que alguém correu e saiu avisando os outros? Sim, aham. Então, isso significa que o Tiago sabia sim. Mas o que eu penso assim, o Tiago viu todos os outros irmãos sendo presos, né? Os responsáveis que estavam ali de frente, cuidando daqueles doentes. E eu penso assim, ele imaginou, meu Deus, se for todo mundo, quem vai cuidar? Alguém tem que ficar. Eu vou
fazer o que eu sei, o que eu fui ensinado, que também é a nossa lei, não estou desrespeitando nada, e vou tentar ficar para ver onde que vai dar, como eu posso ajudar os que vão ser presos. Porque imagina se todos forem presos ao mesmo tempo. Quem está lá fora é quem vai ajudar, certo? Eu imagino que eu faria pensando assim, se fosse eu, se eu fosse o Tiago, se eu tivesse o conhecimento que ele tem, né, da lei de Moisés, e se eu visse os outros cabeças indo preso, eu ia fazer o que eu sabia fazer para ficar, porque eu aqui fora, além de eu dar assistência, os que estavam ali na cama, eu poderia mover para tentar ajudar os que estavam presos. Faz sentido? Faz sentido, sim, faz sentido. A gente vai ver muito disso que vocês estão falando nesse trecho agora que a gente vai ler. Ju, fala, Ju. Alguém caiu. Oi, amiga. Olha, eu entendo da seguinte maneira. Considerando toda a história de Tiago, ele tinha Jesus realmente em seu coração, ele aprendeu os ensinamentos, mas nesta época especificamente, muitos dos apóstolos ainda tateavam, né, sabemos disso, no caminho dos ensinamentos do Evangelho. Quer dizer, da Boa Nova, né? Porque o Evangelho em si ainda era. Mas eu entendo, até por esse trecho que a gente vai ler, que o que Tiago fez, ele sabia realmente, estava todo mundo sendo preso, e o texto diz que ele sabia. Mas ele acreditava no poder sobrenatural daqueles livros. Ele acreditava que aqueles livros, a palavra contida ali, ler aquilo, que a gente hoje tem a visão que a gente precisa ler livro nenhum para receber as graças de Deus. Mas o judaísmo não. Acredita até hoje que o ler as escrituras, de joelhos principalmente, faz com que a graça saia, entre aspas, desse livro e para si. Então ele se ajoelha e lê os ensinamentos, lê as escrituras, para receber a providência, o milagre e a graça de não ser preso. Ele pensava que alguém deveria ficar, se não me engano, está escrito isso em algum lugar, que ele queria ajudar, enfim, não sei o quê, mas o que o fez se pôr de joelhos foi isso, foi o crer que todas aquelas escrituras tinham um poder sobrenatural sobre a vida humana. Né? E aí ele lendo, ele achou que o ato de ler faria com que ele fosse liberto. E de alguma maneira foi, né? Sim, foi. Então, obrigada, Gil, muito bom. Então, tudo isso que vocês falaram, né, tá nesse trecho aqui, justamente por isso que eu já puxei esse trecho para a gente encerrar com ele hoje, tá? Alguns pensamentos tem aqui para a gente refletir, né, com tudo isso que vocês falaram, mas a gente vai deixar para a semana que vem. Eu vou ler aqui no final. Mais um, eu queria falar. Eu vou ler para vocês perceberem. Vocês vão me falar se vocês concordam comigo, que seja uma situação ou seja outra, né? Se ele fez pensando, vou fazer isso para não ser preso, se ele fez pensando, vou fazer isso porque a escritura vai me salvar, porque eles tinham o hábito de fazer isso, né? Como o André já falou. Juntando isso tudo, para mim, o fundamental é entender que o medo foi o principal motivador dele ter essa atitude, né? Seja consciente, seja inconsciente, o medo. E o medo, né? A gente já falou de instinto aqui, o medo também vem do nosso instinto. Só que o medo, ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim, né? A gente precisa também pensar sobre isso. No primeiro livro do André Luiz, se eu não me engano, está no nosso lar. Está no nosso lar. Primeiro livro dos 13 livros da série do André Luiz, há um capítulo que aborda a questão do medo. Porque é muito importante, né? Assim como todos esses instintos que a gente colocou aqui, a gente precisa também pensar sobre ele, sobre o medo que nos paralisa.
Porque é uma coisa que a gente precisa trabalhar e também transpor. E manter com a gente a parcela do medo que serve para nos proteger, né? Mas de uma forma equilibrada também. Tudo é equilíbrio, né? Deixa eu ler aqui, ó. A atitude de Tiago não traduzia fingimento. Emmanuel já está falando, ele não fingiu, né? Consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel, Moisés, sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtudes santas. Então, sim, ele se ajoelhou, né? Porque ele acreditava naquilo ali, naquele ato. Na expectativa do cárcere, atemorizara-se com o perigo iminente, ou seja, ficou morrendo de medo. Não pudera compreender maiormente como os outros companheiros, e é aqui que eu fixo o comentário que eu fiz anterior, né? Não pudera compreender maiormente como os outros companheiros o sentido divino e oculto das lições do Evangelho. Ele ainda não conseguia sobrepor a sua fé, né, a sua entrega ao medo. O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores, ou seja, aquele sacrifício que para os outros já era natural, quando Simão estendeu as mãos e se deixou prender, quando André esticou as mãos e se deixou prender, né? Para ele ainda não tinha forças. E isso é muito legal nos discípulos, porque isso reflete a gente. Eles eram diferentes, eles alcançaram a evolução em estágios diferentes, e isso reflete a gente, o nosso comportamento, a nossa evolução, né? Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo, que ficaria para superintender. Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo. Quem ficaria para superintender as obras começadas, né? Ou seja, pensava ele na compreensão parcial, ele ainda não tinha entendido Jesus completamente. Ele ainda não tinha entendido a mensagem completamente, né? Quem ficaria para superintender as obras começadas? Ou seja, a obra, para ele, ainda era deles. Só que eu já comentei isso aqui também, né? Que a obra não é nossa. Quando a gente toma para a gente, se eu tomasse esse estudo aqui como obra minha, eu estaria completamente enganada. Não é nada que a gente faz para benefício, é obra nossa. A gente não tem essa capacidade ainda. Nós somos instrumentos. Nada que é bom e perfeito é obra nossa. Então, a gente não tem que ser apegado àquele grupo de prece que a gente iniciou no Centro Espírita. A gente não tem que ser apegado àquele grupo de quentinha que a gente iniciou, que a gente trabalha, querendo ditar regra, querendo direcionar da nossa forma. O trabalho não é nosso. Nós somos instrumentos. A gente tem que agradecer por ser instrumento do Cristo. O Mestre expirara na cruz, e naquele instante os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Gente, que frase bonita essa daqui. O Mestre expirara na cruz, e naquele instante os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Olha o que o André falou, o que a Ju falou aqui, né? Eles de fato acreditavam naquilo. E muitos hoje ainda acreditam, né? Que no momento de dificuldade tem que ajoelhar, tem que sentar, tem que pegar a Bíblia, tem que ler, tem que fazer a devoção, né? É isso que vai salvar, é nesse ato que está a salvação, de acordo com as velhas crenças. Genuflexo e esperara os verdugos que se aproximavam. E aí a gente vai deixar o restante para a semana que vem. Já está na hora, não tá? 8h05. Opa, 8h05. Mas é bem o que a Juliette falou e a Ana também, né? Pensando também na obra. Foi bem isso mesmo. Você André só. não estava lá, eu falei, André? Não, é porque você falou o André foi preso, mas o André foi preso posteriormente, mas ele não tá na casa do Gente, caminho. Falou. desculpa. Obrigada, amiguinho.
É porque eu acho que você Pedro, lembrou de mim. Felipe e João. Eu falei em André pensando em Felipe. Ainda pensei nas filhas dele. O temor. Aliás, essa informação que Felipe tinha filhas, eu acho que é inédita. Eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Eu tava Que pensando Felipe aqui. tinha filhas? Eu não sabia. Se não Eu, me eu- engano, se no Boa Nova tem alguma coisa. Acho que não, né? eu acho que não. Porque pela tradição, o único que se sabia que foi que era casado era Pedro, por causa da Simão? sogra que foi curada, é Simão Pedro. Aí Emmanuel vai trazer essa informação que tinha filho. Então provavelmente ele era casado ou viúvo, não sei, Sim, né? é. Curioso. É. O A Bonava não gente, tem a coisa. gente costuma passear por essas informações como elas fossem comuns, né? Mas se a gente É, for buscar isso, se vocês digitarem lá, isso que o André está falando agora, digitar no Google, algum discípulo tinha filhos, vocês vão ver que é de uma discussão infindável, né? Muitas especulações que muitas e informações fora do espiritismo não têm. ia virar filme do Dan Brown, ou livros do Dan Brown. Por quê? Ah, porque então você teve filhos, então eu posso ser descendente de Felipe, um dos apóstolos de Jesus. Assim, já ia criar uma conspiração de, eu tenho a genética do apóstolo e É tal. verdade. Ó, para encerrar, a Ju colocou assim, ó, o temor nos faz reagir em situações extremas. O medo nos move em direção ao movimento que devemos fazer em tantos momentos difíceis. A Eliane colocou, naquela época eles julgavam e hoje nós julgamos. Naquela época eles julgavam e hoje. Aí hoje nós julgamos muito, muito, né, Eliane? Ainda, né? Muito. Muito bom, queridos. Ó, Ainda mais a Elaine que trabalha com julgamento, ela julga bastante. julgar, eu não julgo, né? Eu faço a minuta para juízo julgar. Quem Não, julga, você ajuda a julgar, então. É. no máximo eu posso Brincadeira. dar uma opinião, mas o julgamento é dela. Amores, muito obrigada mais uma vez, tá? Por esse estudo maravilhoso. Quem vai fazer a nossa prece para a gente encerrar por hoje? Vou pedir. Vamos lá, deixa eu ver. Ricardo, você faz para a gente? Não sei nem se ele está podendo falar. Está dirigindo? Faço sim. Opa, obrigada. Deus nosso Pai, Divino Mestre Jesus, todos esses bons espíritos que sempre nos acompanham, em especial essa falange de Saulo, que ainda vai ser Paulo, agradecidos por essa oportunidade de podermos estarmos conduzindo através da história de Paulo e nos relacionando com esses ensinamentos que nos são apresentados. Que possamos retirar o máximo do que estamos buscando e fazermos realmente que seja mínima, mas que tenha uma modificação ao final desse estudo efetiva. Obrigado por toda essa disponibilidade dos nossos facilitadores e de todos que compareceram aqui. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Elaine. Obrigada a Obrigada, todos. querido. Obrigada a todos. Um beijo. Fiquem Boa com noite. Deus. Boa Deus. semana. Irmãos, boa Tchau, noite. tchau.